Bom, vamos receber dica? É sempre bom. Já conversei com ela várias vezes aqui na Band News FM, é sempre um bom papo porque tem dicas excelentes. Cíntia Sena, educadora financeira. Vamos falar do 13º salário que está caindo aí no bolso do pessoal e das compras de Black Friday, de Natal, como organizar tudo já para o início do ano, sem deixar que o 13º escorra pelo bolso rapidamente, não é, Cíntia? Bom dia para você. Bom dia, Fábio. Bom dia, João. Bom dia, Importantíssimo, querida. né? E a gente viu que nossa primeira parcela do 13º veio num momento oportuno em que está fácil gastar, ou seja, ele realmente ir embora e a gente tem que ter muito controle, muita certeza do que a gente está fazendo ali para que ele não se evapore rapidamente. Diga aí, Cíntia, minha João. amiga, deixa eu te fazer a primeira pergunta então, já estendendo o meu bom dia também. Por exemplo, hoje em dia a gente pega na internet muitos anúncios, por exemplo, de propaganda, publicidade, e atrelado a essa entrada da primeira parcela do 13º, com a proximidade do Natal, eventos comemorativos, Black Friday, como que a gente evita, por exemplo, cair nessas armadilhas, nessas pegadinhas, pautando principalmente o que é prioridade para a gente, né, nesse fim de ano? Ótimo, excelente, né? Querendo ou não, a internet traz muita facilidade e uma delas é a facilidade de gastar, de comprar. A gente observa que para ganhar dá um trabalho, né? É um pouco mais difícil, mas na hora de gastar, a facilidade até agora a gente tem, né? Num clique, a gente já viu o dinheiro indo embora. O que a gente poderia e deveria fazer, né? Ao longo do ano, mas não somente nessa época, é já começar a fazer um processo que a gente fala de blindar de fato, né? O que a gente quer, quais são os nossos sonhos, desejos, e principalmente agora no final do ano, será que eu vou querer sair de férias e viajar, vou ficar em casa? Então é interessante a gente começar até já pensando aí 2026 a ter um planejamento financeiro, ou seja, não olhar somente o mês, mas estender um pouquinho a visão e tentar olhar os próximos 12 meses, de janeiro a dezembro, para que a nossa decisão, as nossas iniciativas não fique ali que a gente fala um pouco míope, né? Olhando só aquele um ponto, mas que a gente amplie e ao ampliar a gente saber quais são as nossas escolhas, as nossas itens que vamos ter que às vezes abrir mão, outros que a gente vai priorizar e a partir disso já definir o destino de toda a verba que chega na nossa mão, seja no mês a mês o nosso salário, seja o 13º, ou agora quem for sair de férias, também aquele 1/3 das férias, porque o salário ele vai continuar igual, isso é importante a gente lembrar. Então, ao fazer isso, a gente criar alguns hábitos que a gente não tem, dinheiro caiu na conta, já tirar para aquilo que é prioridade. E se ficar algum valor, a gente vê se esses itens que estão ali piscando na nossa mente ali, se é importante de fato, se tem ali uma economia, e aí eu vou destinar a sobra para esta movimentação. Não é algo fácil, porque a gente envolve hábitos que a gente não desenvolveu, não aprendeu, então é necessário construir e a gente tem uma chance, por que não, com o 13º, de dar esse pontapé inicial. Se eu não conseguir poupar, não conseguir guardar esse ano, por que não iniciar com essa verba adicional para criar essa musculatura da poupança e assim construir, quem sabe, um 2026 diferente? Ô Cíntia, imagino que haja também um outro ponto importante. Eu comecei aqui mais descontraído falando desse impulso da compra, porque é isso, né? O salário caiu num dia, no dia seguinte tem promoção, então existe esse impulso. Mas imagino que haja um outro ponto importante que é o seguinte: janeiro não é um mês comum, né? A gente costuma gastar mais em janeiro porque existem gastos e cobranças que a gente recebe em janeiro que não chegam no restante do ano. Tem IPVA, tem material escolar, a depender dos seus gastos, a depender de cada família, mas tenho certeza que cada família tem o seu gasto específico a mais em janeiro. Então é importante saber que o 13º também pode servir para isso. Tem alguma conta, algum percentual? É de família para família? Como é que a gente pode se controlar bem em relação a isso, sabendo que vai gastar mais em janeiro?
Excelente ponto, e é interessante a gente pensar que o coitado do salário de janeiro sofre muito, né? Porque são um monte de contas que chega de uma vez só, com vencimentos próximos, e a gente pode começar a fazer um pouco diferente. Qual seria o ideal, até para que a gente possa salvar o 13º? Vamos pensar aqui uma conta hipotética que eu tenho lá um compromisso em PVA ou em PTU, material escolar, que vai ser cobrado lá em janeiro, fevereiro, e esse valor é de R$ 1.200. O que seria o ideal? Eu pegar todos os meses do meu salário R$ 100 e já separar para esse compromisso, que a cobrança é anual. Mas é como se eu estivesse usando ali nos meus mês a mês ali, que eu possa estar contribuindo. Com isso, eu vou conseguir enxergar de fato qual é a minha necessidade mensal, qual é esse padrão de vida que eu tenho, e até para ver se está coerente com a minha realidade. Pode ser que quando eu faço essa análise de falar assim, Cíntia, como que eu vou tirar R$ 100 lá de janeiro para o IPVA, mais 100 para o IPTU, né? Se a gente for somar tudo, não vai fechar essa conta, não consigo. Aí talvez já é um sinalizador, talvez, que eu tenha que mudar o meu custo de vida, tenho que fazer esse movimento, porque se eu deixar lá só para janeiro, já mostra que vai ficar muito pior. Então, o ideal para esses compromissos anuais, ou quem tem seguro, né, que paga também às vezes em datas próximas, fazer com que eu faça uma reserva, construindo esse valor mês a mês, para quando chegar lá em janeiro, eu já tenha o valor destinado e faço ali o meu compromisso, a minha obrigação, não preciso comprometer o 13º e muito menos o salário de janeiro. Seria o ideal, né? Se a gente tem esse processo, esse hábito, a gente pode dar o start. Cíntia, não fiz isso, né? Não tenho esse modelo, não construí dessa forma, talvez eu possa começar a fazer diferente. O 13º pode ser sim uma estratégia, como é um nacional que acontece agora em novembro e dezembro da segunda parte, eu posso reservar pensando nesses compromissos e principalmente para quem vai sair de férias e vai ficar sem salário lá em janeiro. Então tem que lembrar que eu vou ter os compromissos de janeiro, mais esses compromissos adicionais, e o 13º vai dar um fôlego, né, um respiro, se eu não fiz esse procedimento. Mas quem precisa, por exemplo, Cíntia, minha amiga, pagar a conta, tenho certeza que tem muito ouvinte nosso escutando nesse momento, que está com dívida nesse final de ano, quer virar para 2026 no saldo azul, no saldo positivo. A gente consegue hoje ainda pegar essa primeira parcela do 10º ou o 10º inteiro para fazer abatimento de dívidas? É o momento certo para isso? Os bancos, por exemplo, ou outras instituições financeiras oferecem desconto nesse final de ano, sabendo também dessa entrada, dessa primeira parcela do 13º na conta? Excelente. E aqui eu acho que é bom a gente colocar duas situações, né? Existem as dívidas adimplentes, ou seja, que eu estou conseguindo pagar no meu dia a dia, mas eu tenho lá várias parcelas, e tenho aquelas dívidas inadimplentes, ou seja, que em algum momento eu não consegui honrar com compromisso naquela data, no vencimento, eu estou em atraso. Então, para quem tem dívidas, está corretamente pagando a sua obrigação no dia a dia, não tem o que se falar em antecipação, em quitação, reserve esse 13º, crie uma reserva para outras situações, ou até que a gente não sabe, né, como vai ser 2026, então eu tenho essa reserva guardada. Então, se a minha dívida está em dia, não tem nada em atraso, não tem por que antecipar compromissos. Agora, eu tenho aquela dívida que eu atrasei, fiquei sem pagar lá em janeiro, fevereiro, né? Ou até de outros anos. O que é importante antes de eu sair negociando? Ponto 1. Qual é o valor dessa dívida? Quais são as possibilidades que eu tenho de acordo, principalmente à vista? E se esse acordo, o 13º, seja a primeira parcela ou a somatória das duas parcelas, vai conseguir quitar totalmente este compromisso. Por que isso é importante?
muita atenção e cuidado para não assumir um acordo de uma dívida, mais uma parcela, ou seja, eu sair de uma inadimplência, voltar, né, estar adimplente, só que com um novo compromisso mensal, pagar lá uma entrada, uma parte com 13º e eu ter agora um compromisso mensal do restante. Lembrando que eu não vou ter mais 13º. 13º só vai acontecer agora. Então, o que é importante, se possível, e esse 13º for suficiente para quitar, resolver aquela 1, 2, 3 dívidas, é uma oportunidade, a gente consegue sim negociar, seja com as instituições, com as empresas, e algumas delas acabam oferecendo até redução totalmente dos juros, multas, e você pagando de fato aquilo que você deve. Então, coloque aí no papel qual é a sua dívida, sem juros, sem multa, para que você possa negociar e comparar se o valor que você vai receber de 13º vai ser suficiente para zerar, quitar. Se ainda não for, vê quanto que falta, reserva esse 13º com você, para que você possa juntar mais um pouco lá do salário de janeiro, fevereiro e resolver. O ponto de atenção é muito cuidado de não querer, né, na pressa, de resolver, às vezes, uma situação que já vem de anos, que depois eu vou voltar a respirar, tá no crédito de novo e voltar àquela mesma situação daqui a alguns meses. Então, é importante, sim, a gente resolver quitar os nossos compromissos, mas de maneira planejada e principalmente olhando o que me fez chegar a essa situação, qual foi o comportamento que me levou a isso para que eu possa mudar esse comportamento e não precisar mais. Então, se o 13º for suficiente para um acordo e quitação total, interessante, só cuidado se eu for dar apenas uma parcela ou uma entrada e ter um compromisso mensal no meu orçamento que eu já tenho que ver se é viável ou não. Se ainda não for, retém o 13º e vai juntando o valor para fazer a quitação total. Muito bem, eu disse para você no início que era um bom papo, sempre a Cíntia com ótimas dicas pra gente. Conversei com ela já várias vezes aqui na Band News FM e sabia do que eu estava falando, viu? Além de tudo isso, de tudo que a gente conversou com a Cíntia, tem aqueles caras, João Boeri, que foram lá para Lima, fizeram, compraram passagem, compraram ingresso, hotel lá na capital do Peru e vão pagar aí em 12 vezes e tal. Tem que colocar mais isso na conta, né? Tem muito palmeirense, muito flamenguista que tá por lá e fez isso também sem pensar muito, mas a gente entende. Ô Cíntia, você torce para algum time ou não? Não tem uma torcida, não. Então vai ficar observando hoje para ver a festa, ou de rubro-negro ou de palmeirense. É isso. Mas saiba que tem muito possível cliente lá fora que com certeza está parcelando em 12 vezes, vai precisar de uma educação financeira para o ano que vem. Além de tudo isso que a Cíntia falou, tem mais esse detalhe, né? Compraram aí no impulso, mas tudo bem, a gente entende a paixão do torcedor. Cíntia Sena, educadora financeira, falou sobre o 13º salário que está pingando por aí, compras de fim de ano, Black Friday, Natal e como a gente organizar isso para começar 2026, zerado no azul. Cíntia, sempre um prazer falar com você, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, Cíntia. Eu que agradeço. Todos um bom dia. Valeu, obrigado. 7h49.